Oi, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aí nas grandes obras, as obras relevantes aí de cada estado brasileiro. Hoje a gente vai falar sobre o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, Minas Gerais. Ela foi uma referência porque é uma construção antiga, mas com técnicas inovadoras, vocês vão gostar. E outra coisa que eu queria falar, vocês podem me dizer qual obra vocês querem ver como foi o processo de produção, de construção, alguma obra que vocês tenham curiosidade de algum estado. Manda mensagem aí que eu vou ter o maior prazer em fazer o vídeo para vocês, tá bom? Um abraço do Tartarugo. Neste vídeo, vamos explorar a fascinante construção do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, uma das obras-primas do Barroco Mineiro e Patrimônio Mundial da Unesco, localizado em Congonhas, Minas Gerais. Este complexo histórico não é apenas uma joia arquitetônica, mas também uma vitrine de engenharia civil, design de interiores e uso de materiais inovadores para a época. Vamos mergulhar nos detalhes dessa construção, desde sua concepção até a conclusão, revelando cada aspecto técnico que torna essa obra um marco na história do Brasil. A construção do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos começou em 1757 e foi concluída em 1773. Idealizado por Feliciano Mendes, um português que prometeu construir o santuário em agradecimento por uma graça recebida, o projeto foi financiado por doações populares e recursos da elite mineira. O principal objetivo era criar um local de peregrinação e devoção, inspirado em santuários europeus semelhantes, como o de Bom Jesus de Braga, em Portugal. O santuário foi projetado em etapas, começando com a igreja principal e depois expandindo para incluir as capelas dos Passos da Paixão, que recriam os momentos finais de Cristo antes da crucificação. A obra demandou anos de dedicação de artífices locais e artistas renomados, como Aleijadinho, que deixou sua marca no conjunto escultórico. O estilo barroco domina o projeto do santuário, com uma fachada que combina elementos arquitetônicos robustos e uma riqueza de ornamentos detalhados. A planta da igreja segue um formato tradicional, com nave central e capelas laterais, mas o que realmente se destaca é a complexidade da ornamentação. A fachada foi construída com materiais locais, principalmente pedra-sabão e blocos de granito, elementos que resistiram bem ao tempo e às intempéries. As pedras-sabão foram extraídas das minas da região, garantindo uma proximidade logística que facilitou o transporte. O uso desse material, famoso por sua maleabilidade, permitiu a criação de detalhes artísticos extremamente precisos, algo fundamental para as esculturas de Aleijadinho. O projeto estrutural da igreja incorporou um sistema de alvenaria maciça, típico das construções coloniais da época, e envolveu a colocação de pesadas colunas de pedra para sustentar o telhado de madeira e telhas coloniais, todas também produzidas localmente. O processo de encaixe das pedras era artesanal e meticuloso, sem o uso de argamassa em muitas partes, confiando na precisão do corte das pedras. O grande destaque do santuário são as esculturas dos 12 profetas e as peças dos Passos da Paixão, todas esculpidas em pedra-sabão por Aleijadinho entre 1796 e 1805. As esculturas dos profetas estão dispostas no adro da igreja, e cada uma representa uma figura bíblica com expressões e gestos que trazem uma carga dramática e espiritual única. As estátuas são monumentais, medindo em média 2 metros de altura, esculpidas diretamente na pedra extraída das montanhas de Ouro Preto. Aleijadinho, já com uma condição física debilitada devido à sua doença, supervisionava o processo de esculpir usando ferramentas adaptadas, o que torna o nível de detalhe ainda mais surpreendente. Cada profeta foi esculpido em blocos únicos de pedra-sabão, sem emendas, o que exigia um planejamento meticuloso por parte dos pedreiros e artesãos que o assistiam. Nos Passos da Paixão, Aleijadinho empregou também madeira para esculpir as figuras que retratam as cenas bíblicas. O cuidado no polimento e na aplicação de pintura nessas peças criava uma sensação de realismo para os visitantes e peregrinos, algo bastante avançado para a época. A pedra-sabão, principal material utilizado nas esculturas e em grande parte da ornamentação externa, foi extraída localmente, mas não sem um tratamento especial. Antes de ser esculpida, essa pedra era cuidadosamente lapidada e tratada para remover impurezas, o que aumentava sua durabilidade e a resistência à erosão.
O granito usado nas paredes e na fundação veio de pedreiras próximas a Congonhas, e o processo de extração e transporte era feito com carroças puxadas por animais, o que exigia um grande esforço logístico. As telhas coloniais, feitas de barro cozido, foram produzidas em olarias locais, com técnicas tradicionais que garantiam uma boa vedação e resistência ao clima variado da região. O uso de madeiras nobres como o jacarandá e o cedro nas estruturas internas e no mobiliário foi outra característica marcante. Essas madeiras eram trazidas de regiões distantes e cuidadosamente tratadas para resistir ao ataque de insetos, um problema comum na época. A construção do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos teve um impacto cultural e arquitetônico significativo não apenas em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Ele representou o auge do barroco no país e serviu de inspiração para futuras construções religiosas e civis, tanto pela qualidade do trabalho artístico quanto pelo avanço técnico na construção de edificações de pedra em regiões montanhosas. Para a engenharia civil, essa obra foi um marco ao combinar técnicas construtivas simples, como a alvenaria de pedra, com um nível artístico elevado. A precisão com que as pedras foram cortadas e encaixadas sem o uso de argamassa em várias partes do edifício é um testemunho da habilidade dos artesãos da época. Além disso, o sistema de drenagem doado, cuidadosamente planejado para evitar inundações, foi uma solução inovadora que ainda é estudada hoje. O Santuário do Bom Jesus de Matozinhos não é apenas um símbolo religioso, mas também um exemplo do que a engenharia civil, arquitetura e arte podem alcançar quando integrados de maneira harmoniosa. A obra resistiu ao tempo, às condições climáticas e continua sendo um marco de inovação, criatividade e técnica. Se você gostou de conhecer os detalhes dessa construção incrível, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar a gente a continuar trazendo conteúdos de qualidade. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo dessa nossa série sobre construções icônicas. Obrigado por assistir. Até a próxima!